Oi, pessoal, acho que já está gravando. Então, vou fazer uma breve revisão aqui, né? Tentar gravar algumas coisas que a gente já discutiu em sala, né? Algumas definições. E lembra que a definição você tem que igual a tabuada, né? Vai decorando aí as definições, esses teoremas que a gente vai usando. Você tem que ir guardando aí, porque esses são eles que a gente vai manipular para resolver as questões, tá bom? Aí eu peguei um aqui para a gente começar revisando aberto, fechado, né? Essa coisa toda. Foi a questão 4 da lista 1. Que diz assim: o conjunto dos números inteiros é aberto ou fechado? Aí justifique. Aí vamos começar analisando se ele é aberto, né? O que significa ser aberto, né? Então a gente tem que investigar, lembrar as definições de ponto interior, né? E de aberto. Então, um ponto interior vai ser o quê? O x, né? Um elemento de x aqui, ó. Ele vai ser, deixa eu colocar para escrever aqui, vermelhinho, né? Um elemento de x, ele vai ser dito ponto interior quando existir epsilon, né? Existe epsilon, tal que o intervalo x menos epsilon, x mais epsilon está completamente dentro de x, certo? Então isso é ser ponto interior. É existir esse epsilonzinho aí, que faz com que esse intervalinho esteja dentro de x. E aí a definição de ser aberto é o quê? Quando todos os seus pontos são interiores, né? Então o conjunto é dito aberto quando todos os seus pontos são pontos interiores. Então se a gente quer analisar se Z é aberto, a gente tem que analisar se todos os pontos de Z são pontos interiores. Então a gente quer analisar algo do tipo assim, né? Seja A um elemento de Z. Se Z for aberto, você é capaz de exibir um epsilon, que o intervalo A menos epsilon, A mais epsilon está completamente dentro de Z. Porém, ó, para qualquer epsilon positivo, olha, claro, se eu estou dizendo que existe um epsilon, né? Negar isso aqui é para todo epsilon, né? Que existe epsilon, né? Negar isso daqui, né? Que ele é aberto, é fica para todo epsilon, né? Então, porém, para qualquer epsilon positivo, o intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, não está completamente dentro de Z. Por quê? Porque, sei lá, tem um número aí, sei lá, um número irracional aqui dentro, né? Ele não está completamente dentro de Z, né? Pois em A menos epsilon, A mais epsilon, sempre existe, por exemplo, né? Existe um número irracional, tá? Sempre existe um número irracional, tá bem? Isso é meio que a densidade, né? Tanto Q quanto, ou seja, Q, R, e os irracionais também, né? E fecho da R, né? Ou seja, logo mais a gente vai revisar isso daqui, né? Mas essencialmente é como se você estivesse pensando em densidade. Sempre existe um racional nesse intervalinho A menos epsilon, A mais epsilon. Então, se tem um número irracional, ele não pode estar completamente dentro do conjunto dos números inteiros. Pronto, acabou aí, não tem como ser aberto. Tá bem? Agora vamos analisar se ele poderia ser fechado, né? Então, o que é ser fechado? Um conjunto é fechado quando seu complementar é aberto. Assim? Lembra, aberto e fechado, eles só são antônimos, né? Em português, né? Tipo, se eu digo que a janela está aberta, é porque a janela não está fechada, né? Ou a porta está aberta. Significa que ela não está fechada, mas em topologia, né? Em análise, em matemática, aberto e fechado não significa ser antônimo, de modo geral, né? Então,
Um conjunto pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo. E pode não ser nada, nem aberto nem fechado. Certo? Aí o que significa ser fechado? Quando seu complementar é aberto. E aí aqui, para fazer essa questãozinha aqui, para analisar se Z vai ser fechado, os outros números inteiros vai ser fechado, a gente vai utilizar essa proposição aqui, tá? Que diz que a união de abertos é aberta. A união arbitrária de abertos, tá? Certo? Acho que vocês lembram dela, né? A gente já usou algumas vezes. E lembra que para aberto é união, né? Por exemplo, mas para fechado é interseção arbitrária de fechado, né? Que é fechado. Então, dá uma mudadazinha, dá uma olhada lá na nota de aula, tá? Então, ó, eu vou escrever aqui acho que vai ficar um pouco aqui, né? Eu vou usar aqui, tá? Por outro lado, então, aqui está o parte de ser de não ser aberto, né? Agora vamos analisar se ele é fechado. Para ele ser fechado, eu vou olhar o complementar. Quem é o complementar de Z em R, né? Quem é o complementar de Z? Veja, Z tem aqui sei lá, o -2, o 1, -1, o 0, o 1, o 2, 3, né? Aí quando eu olho para o complementar disso daí, em R, aí vê só, como é que eu vou desenhar isso daqui, né? Que são os números inteiros. O complementar é toda essa turminha que está aqui dentro, né? Não. Então aí soma esse carinha daqui, né? Aí vem esse carinha daqui, esse carinha daqui, esse intervalinho todo aqui. Estou fazendo assim com um espaçozinho só para lembrar que está tirando esses inteiros aí, tá certo? Ou seja, com esse intervalo todo, né? -2, -1. Aí aqui ficou o intervalo -1, 0. Aqui ficou o intervalo 0, 1. Né? E assim sucessivamente, né? O intervalo 2, tá bom? Então, o complementar, quem é o complementar? É a união de todos esses intervalinhos aqui, ó. Que eu vou escrever assim, olha. Vê se você concorda. É a união com n em z dos intervalos da forma n, n mais 1. Então, veja, quando n é 0, por exemplo, eu estou no intervalo 0, 1, estou nesse aqui. Quando n é 1, eu estou no intervalo 1, 2, né? Esse aqui. Quando n é 3, eu estou no intervalo 2, 3. Desculpa, quando n é 2, eu estou no intervalo 2, 3. Né? E aí vai para frente, né? Se fosse para trás, quando n é -1, eu estou no intervalo -1, 0, estou nesse. Quando n é -2, estou no intervalo -2, -1, tá? Estou nesse daqui. E assim vou também para o lado negativo. Mas, ora, se eu fui capaz de escrever o complementar de Z como sendo união, cada intervalinho desse aqui é aberto, né? E o meu conjunto de índices, né, lá dado que está descrito no teorema, aquele lambda maiúsculo, né, é o Z, é o conjunto dos números inteiros, né, nesse caso aqui. Então, estou indexando essa família de abertos por Z. Então, união de aberto é aberta. Então, esse daqui é aberto. Ora, se o complementar é aberto, portanto, Z é o quê? É fechado. Tá bom? Então tá aí, dá uma revisada, né? A gente já fez essa questão anteriormente. E é sempre bom, às vezes, assim, análise sempre ajuda um desenho, assim, para você dar uma guiada na intuição. Às vezes você quer mexer, manipular pura e simplesmente a definição, às vezes você fica meio perdido, né? Tenta fazer um desenho, tentar mostrar uma situação com algum rabiscozinho, assim, só para guiar a intuição, tá? Uma outra questão que eu peguei aqui é mostrar se esse conjunto aqui é fechado. Aí o que significa ser fechado, né?
Fechado é quando o conjunto é igual ao seu fecho. E o que é o fecho? É o conjunto dos pontos de aderência, né? E aí, nas equivalências lá, a gente mostra assim, né? Para um conjunto ser fechado, através da linguagem de sequência, é necessário o suficiente que ocorra a seguinte condição. Ou seja, se, veja, aqui é a hipótese, né? Se isso tudo aqui e isso daqui acontece, tem que me levar a concluir o quê? Que A pertence a X. Ou seja, se eu pego uma sequência de pontos em X que convergem para um ponto A, eu tenho que ser capaz, com isso, de mostrar que A mora em X. Isso é equivalente a ser fechado, tá certo? É necessário o suficiente, tá vendo? Não, que é equivalente. Então, lá vou escrever essencialmente aqui essa caracterização, né? Tentar concluir através dessa caracterização. Então, vou lá, seja, eu vou pegar um ponto, né? Um ponto. Veja que aqui, para ser fechado, isso daqui tem que funcionar para qualquer sequência, né? Então, eu posso exibir uma sequência que isso daí falha. Se eu mostrar uma sequência para o qual essa equivalência falha, o conjunto não vai poder ser fechado. Porque se ele fosse fechado, toda sequência que converge para A, eu conseguiria concluir o quê? Que A mora em X. Ou seja, as aderências moram em X, que é fechado. Então, como eu quero mostrar que esse conjunto aqui não é fechado, porque meio que você... Veja, ó, eu estou com um conjunto, essencialmente é o conjunto dos pontos da sequência 1 sobre n, né? Mas aqui não tem o zero. E a gente sabe que um sobre n converge para zero, né? Então, você já levanta o seu desconfiômetro para o fato de que tem aderência aqui que não vai, né, não vai estar no conjunto, né? Um sobre n converge para zero, mas zero não está aqui no conjunto. Então, veja, eu vou pegar novamente ó, a sequência xn igual a 1 sobre n, né, para todo n natural. Você concorda que xn mora em x? Digamos que x seja esse conjunto aí, né? Ó, xn pertence a esse conjunto x aí. Digamos que esse conjunto aqui eu estou chamando ele de x, tá? X maiúsculo, x de conjunto, tá? Concorda? Que xn mora em x, né? Para cada n, xn mora em x. Ó. Quando x é 1, é 1. Oh, desculpa, quando n é 1, xn é 1. x1 é 1. Né? Quando n é 2, x2 é meio. Né? Tá aqui, ó, meio. 1 tá aqui, meio tá aqui. Quando n é 3, 1/3, né? E aí vai. Tá certo? Essa sequência mora em x. Mas, né? Mas, xn converge para zero. Não é verdade? E zero não mora em x. Né? Zero não mora em x. Isso significa o quê? Que a gente foi capaz de exibir uma sequência de pontos de x que seu limite não mora em x. Então, olha para cá de novo, ó, caracterização de fechado. Um conjunto vai ser fechado se somente se caracteriza. Toda sequência que eu pegar em x, com limite em A, eu tenho que concluir que A, eu consigo mostrar que A está em x. Ou seja, todas as aderências de x moram em x. E aqui a gente foi capaz de exibir o quê? Uma aderência, está aqui, ó. Zero é um ponto aderente a esse conjunto x. Mas que zero não mora em x. Significa que tem aderência que não está em x. Portanto, ele não é o quê? Portanto, x não é fechado. Tá bem? Então, aí vimos aí aberto, fechado, um pouco de fechado aqui também. A gente viu o fechado, né, como complementar de aberto, fechado com sequência aqui também. Estamos mexendo nessas coisas todas, né? Uma outra questão que eu separei, essa daqui. O conjunto ser limitado. O que significa x é limitado superiormente?
que significa isso? Significa que existe um número real positivo, né? Tal que x é menor do que c para todo x em x, né? Significa que ele é limitado por cima. Aí você quer concluir que quem está no fecho também é limitado superiormente. Como é que eu faço isso? Ó, isso aqui é a definição, tá? Só manipular algumas coisinhas aí. Como é que eu posso mostrar isso daqui, né? Veja só. Vou mostrar que o fecho, né? Então, seja A pertencente a X fecho. Pela definição de ser aderente, significa o quê, né? O cara que está no fecho. Logo, existe uma sequência xn morando onde? Em X, tal que xn converge para A. Bom, aí veja. Guarde isso daqui, né? Por um segundo, tá? Uma vez. Aí, vamos manipular agora. Isso aqui é pegando um cara que está na aderência. Pegando um cara que está na aderência, temos isso aqui. O que é a limitação do conjunto X vai me dar? Por X ser limitado, pela definição que a gente acabou de colocar aqui, não, existe um C positivo, tal que X é menor do que C para todo X em X. Tá? Isso aqui é a hipótese agora, ó, X ser limitado superiormente. Então, garante a existência desse Czinho aí, que satisfaz essa propriedade. Tá bom? Em particular, né? Em particular, Xn é menor do que C para todo N natural. Por quê? Porque se valia para todo X do conjunto X, a sua Xn mora em X. Em particular, vale para ela também. Tá? E aí agora você passa o limite, usa preservação de sinal para sequências, né? Passando o limite, quando N for para infinito, né? A gente vai ter o quê? Ó, Xn, eu vou passar o limite aqui, tá? Xn menor do que C, quando eu passar o limite, eu vou ficar com Xn converge para quem? Foi mal, não sei o que é que eu fiz aqui agora. Xn converge para A. E A fica menor ou igual do que C. Tá certo? Pela preservação de sinal. Isso aqui é um menor ou igual, tá? Pela preservação de sinal. Mas olha, meu A é arbitrário. Então eu estou dizendo assim, com isso daqui eu estou dizendo o quê? Que qualquer pessoa da aderência, né, qualquer ponto que está lá na aderência de X, ele é limitado por C. Mas isso significa o quê? Portanto, eu vou escrever assim, y é menor ou igual do que C para todo y em X fecho. Certo? Porque, ó, uma pessoa qualquer que eu peguei lá na aderência, eu consegui limitar por C. Então, todo mundo é limitado por C, porque o A foi tomado arbitrário. Isso significa o quê? Ué, X fecho é limitado superiormente. Tá bem? Não é um X tio, né? Parece aqui, ó, um X barra, tá? X fecho. Tá beleza? Então, tá aí de novo manipulando alguma definição de limitação, né? De fecho, de aderência, tá bem? Vamos ver outra aqui, né? Ver que eu tinha deixado mais um espacinho para escrever. Ah, essa é aquela lá do limite. Talvez essa daqui fique boa para ver aqui, porque a gente pode ficar indo e voltando na tela, né? Olha, eu quero fazer essa questão aí, 3, né? De limite. Eu tenho uma função real, um domínio x,
A, um ponto de acumulação, F é não negativa, né? Ou seja, ela é maior ou igual que zero. E o limite de f de x, quando x tende a A, é L. Com isso, eu quero concluir o quê? Que o limite da raiz de f de x é igual a raiz de L, tá bom? Então, claro que essa hipótese, né, de f ser não negativa é justamente para você conseguir calcular a raiz, né? Porque a gente sabe que raiz, não dá para fazer raiz de número real negativo, né? Não nos números reais, né? Por óbvio, né? Você tem que ir para o conjunto dos números complexos, mas aqui não é curso de análise complexa, tá? Então, para falar dessa raiz direitinho aí, a gente pede que ela seja, a função seja não negativa, para eu conseguir tirar a raiz dela. Então, como é que a gente vai revisar isso daqui, né? Primeiro, o que significa, qual é a definição formal do limite, né? Então, ó, a função real que domina x, A um ponto de acumulação, diremos que o número real, L, é o limite de f de x quando x tende a A, e a gente escreve assim, né? Ó. Isso aqui é uma notação que vocês estão acostumados desde o cálculo 1, para significar que, dado epsilon, existe o delta, tal que f de x menos L é menor do que epsilon sempre que o x estiver próximo de A, né? O x menos A, o x não for A, né? E o x menos A for menor do que delta. Com x em x, claro, porque eu quero calcular f de x. Não posso calcular f de uma coisa que está fora do domínio, né? Certo? Então, de posse disso, vamos lembrar o que é o ponto de acumulação, né? A gente só faz limite em ponto de acumulação, né? Todo teorema de limite tem lá, seja A um ponto de acumulação, né? Já mostrei isso na sala para vocês que não dá para falar se o ponto não for de acumulação, né? Então, o que significa um ponto ser de acumulação? O ponto vai ser de acumulação quando todo intervalo A menos epsilon a mais epsilon tiver alguém de x que não é A. Ou seja, tem alguém de x ali que não é A. E a gente viu várias caracterizações, né? Quando ele é acumulação, tem infinidade de números distintos ali perto do A. Né? Então, tem várias caracterizações. Existe uma sequência de ponto 2 a 2 de 1, que vai converge para A e tal, né? A gente viu várias caracterizações, né? De ponto de acumulação. E aí, o teorema que a gente vai manipular é esse teorema aqui, ó. Você tem funções reais, f, g, uma com domínio em x, outra com domínio em y. Como você quer falar de composição, você precisa de uma hipótese desse tipo, né? Para que a imagem caia no domínio da outra. Porque eu quero fazer uma composição, né? Pegar um ponto de acumulação, B também um ponto de acumulação no domínio da y, da G, né? E aqui é onde a gente vai manipular de fato, né? A gente vai verificar, para mostrar que, dadas essas hipóteses, o limite de raiz de f de x, quando x tende a da raiz de L, eu vou manipular esse teorema, tá? Então, eu vou verificar se o limite, quem é esse limite que está dando B aqui, né? Quem está fazendo papel de A, quem está fazendo papel de B. Se esse limite aqui, quem é que está fazendo papel de B, quem é que está fazendo papel de C, e se C é G de B, tá bom? Porque uma vez que ele esteja nessas condições, a gente vai ter o quê? A conclusão é o quê? O limite da composição é C, tá certo? Você consegue enxergar porque eu estou olhando para uma composição, né? Porque raiz de f de x é a composição, né? Da função que é a raiz com a função que é f, com outra função que é f. Então, veja, vou tentar manipular isso daqui, tá? Olha só. Olha só. Então, eu vou escrever aqui, ó. A gente tem a hipótese de limite de f de x tá dando L, né? Então, a gente sabe assim, limite, primeira coisa, né? Primeiro ponto. Limite de f de x, quando x tender a A, tá dando L, certo? Então, o Lzinho tá fazendo o papel do B aqui do teorema, né? Então, vou colocar aqui ele em azulzinho aqui.
outra corzinha aqui, né? Acho que um azul assim, né? Roxo. Esse daqui é nosso Bzinho, tá? Foi mal, fiquei escrevendo em vermelho, pessoal. Era pra eu ter escrito de azul, né? Sei lá. Então, já temos o limite da f. O limite da f existe. Aí, vamos olhar para o limite da g, né? Quanto é que dá o limite de raiz de y, quando y tender a L, dá quanto? Isso aqui você pode, por cálculo mesmo, né? Raiz de L é raiz de y, né? A função é a raiz que a gente quer olhar, né? A composição. Então, isso daqui vai para a raiz de L. Então, temos o segundo ponto aqui. Eu vou colocar dois pontinhos, né? Primeiro ponto, o limite da f está dando L. O segundo ponto é que o limite da raiz, quando y vai para L, está dando raiz de L. O terceiro ponto é verificar o quê? Então, claro, aqui, quem é que está fazendo o papel do nosso Bzinho está aqui, né? Ó. E aqui, quem é que está fazendo o papel do nosso Czinho? É o raiz de L, certo? Então, qual é o terceiro ponto agora que eu tenho que verificar? Se G de B é C. Mas G de B, quem é meu Bzinho? É o L. Quem é G de L? É raiz de L, que é justamente quem? O Czinho. Tá vendo aqui, ó? Isso significa o quê? Portanto, pelo teorema, quanto é que vai dar o limite de raiz? Claro, eu vou escrever uma linha a mais aqui, só por G de F de X, né? Quando X tender a A. Isso aqui é quem? É justamente raiz de L, né? Raiz de L. Mas esse limite aqui, se você reescrevê-lo, né? Quem é a função G? É a função raiz. Então, limite de raiz de F de X, quando X tender a A, é justamente quem? Raiz de L. Tá bom? Então, você vê, às vezes a questão ela sai simplesmente por uma manipulação do teorema. Você verificar as hipóteses do teorema, se você tem as hipóteses do teorema. Então, tá aí uma forma. Acho que na aula eu até fiz por epsilon e delta, né? Outra forma de fazer, pode fazer também por epsilon e delta. Vocês façam da forma que vocês acham melhor, né? Aí eu peguei mais um aqui para a gente fazer, ó. Você tem um intervalo, você tem uma função real definindo um intervalo, né? E vai supor que existem constantes, né? Que K e L que fazem isso daqui, para X no domínio, tá? Vamos tentar concluir que o limite de f de x quando x tender a C é L, tá bom? Então, para mostrar isso daqui, eu tenho que ser capaz de fazer o quê? Você me dá o epsilon, eu dou o epsilon para você, você tem que me exibir o epsilon. Desculpe. Eu te dou o epsilon, você vai ter que me exibir o delta. De tal forma, né, que f de x menos L seja menor do que epsilon, sempre que o seu x menos A for menor do que delta. Então, veja, lá vou eu, né? Lá vou eu. Dado o epsilon, pedi o epsilon. Dado o epsilon, tome delta igual, não sei quem é. A gente vai descobrir ao longo da prova. Eu já fiz algumas demonstrações desse tipo, né? A gente faz algum tipo de ajuste lá no fim, né? Tome delta igual a alguém, não sei quem é. Bota aqui uma pessoa feliz, tá? Então, daí vamos descobrir, né? Vamos descobrir o que é que a gente vai precisar manipular aqui para deixar menor do que epsilon as imagens e a distância da imagem, né? F de x menos L menor que epsilon. Daí, ó, daí, F de x menos L, isso daqui, pela hipótese, olha a hipótese aqui, é que f de x menos L é menor do que k, x menos c, né? Então, isso daqui é menor ou igual do que k, x menos c. Tá bem? Então, veja, isso aqui eu quero concluir que é menor do que epsilon, sempre que é zero menor do que x menos c menor do que delta, não é isso?
Então, se esse carinha aqui é menor do que delta, ó, isso aqui é hipótese, né? Sempre que isso daqui aconteça. Então, eu quero concluir que isso é menor do que epsilon. Então, se isso daqui fosse assim, ó, se x menos c é menor do que delta, eu vou colocar aqui, substituir por k delta. Então, opa, mas eu quero que isso daqui fosse meu epsilon, né? Então, quem vai ser meu delta? Eu tenho que ser capaz de ver o delta. Você me deu o epsilon já está dado. Eu tenho que descobrir quem é meu delta. Então, ó, pela hipótese, a gente viu que vale essa desigualdade. Como x menos c é menor do que delta, eu troquei x menos c por delta. Então, ora, se isso daqui fosse meu epsilon, eu estava feito, porque a imagem ficaria menor do que epsilon. Então, quem é que eu tomo para ser meu delta? Aí eu venho aqui, eu faço essa continha aqui. Meu delta é quem? Ó, daqui. Meu delta é o epsilon sobre k. Então, eu vou e coloco lá, ó, tome delta igual a epsilon sobre k. Se eu tomar... Aí agora vamos ler de novo, né? Vamos ler de novo. Dado epsilon positivo, te dei o epsilon. Tome delta igual a epsilon sobre k. Aí você me deu delta. Aí eu vou fazer a conta. Logo, f de x menos L, por hipótese. Porque hipótese, né? É menor igual que k x menos c. X menos c, a gente está fazendo ele menor do que delta. Então, isso aqui é menor do que k delta. Mas, ora, delta é epsilon sobre k. Então, quando eu substituir aqui, ó, o delta por epsilon sobre k, corta k com k, fica só o epsilon. Então, f de x menos L é menor do que quem? Epsilon. Sempre que 0 é menor do que x menos c é menor do que delta. Significa o quê? Portanto, limite de f de x quando x tender a c é quem? L. Tá certo? Essas funções, elas são importantes, né? Ela é uma classe de funções chamada função Lipschitziana. Ela tem muita coisa que envolve função Lipschitziana, tá? Tá aí uma demonstração, né? Você, dado epsilon, você consegue arrumar um delta. E se você estiver pertinho do delta, as imagens vão estar próximas, menores que epsilon, né? Então tá aí. Acho que foi isso, né? Eu acho que não coloquei mais. Vou ficar por aqui. Deem uma olhada aí, pessoal, na tabuada, né? Decorem a tabuada. E a gente se vê sexta-feira, viu? Um abraço.